E como que foi pra Aí, você? então, a gente teve que aprender que lá nos Estados Unidos é muito simples, aqui a gente teve que criar as nossas técnicas para lidar com essa realidade. O que fazer? A gente, desde o começo, porque como a gente ia lidar naquele primeiro momento com o dia a dia, Giovana, aquelas pessoas ainda não foram nem julgadas. Então, a gente precisa trabalhar na presunção da inocência. Sim. Precisa de uma investigação, precisa entender aquilo. Então, a princípio, aquela pessoa que foi presa, que foi levada, ela vai receber o blur, né? Que é aquele recurso gráfico. Mas e aí, como é que você faz? Você vai botar blur na polícia também? Então, quem que é policial e quem que é bandido, né? Quem que é o criminoso, ou o suposto, ou o investigado. E fica um negócio meio complicado, né? Parece a cara de ninguém também, quem que vai... Exatamente. Então, tem formas de você gravar para preservar a identidade, né? Então, são movimentos de câmera, a angulação, então... muitas vezes a gente pedia para um policial usar a balaclava, se ele não podia aparecer, ou você vai filmar ele de uma direção que você vai pegar uma parte que não vai identificar ele, né? Então, assim... Tudo isso complica bastante. Por isso que é custoso, demanda tempo e é caro. E, de novo, você nunca sabe o que vai acontecer. Você pode ficar com aquele determinado, sei lá, eu vou estar com esse batalhão da Polícia Militar e nada acontecer. Isso já aconteceu N vezes com a gente. Você ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias e nada acontecer. E aí, o que vocês faziam? Você volta. Porque tem um programa para contar, para estrear. Exatamente. Por isso que você tem que trabalhar com equipes simultâneas, né? Então, a gente tinha várias equipes trabalhando em delegacias, departamentos, batalhões diferentes. Né? Então, assim, é muito interessante que a gente, logo no começo, a gente cobriu uma parada gay aqui na Paulista. E foi muito bacana mostrar aquilo ali, né? Porque é um evento onde você tem um trabalho intenso de policiamento, porque acontece de tudo um pouco, desde pessoas que bebem demais e passam mal. Você vai ter muito roubo de celular, naquela época já tinha. Acontece bastante. Assalto, você vai ter gente vendendo bebida falsificada, pessoas passando mal, vendendo produtos que não são legalizados. Então, e gente precisando de informação também. Então, tem todo um trabalho de policiamento que mostra a polícia trabalhando a serviço da população. Isso é muito legal, eu nunca tinha visto isso, né? Então, aí, eu lembro que nessa primeira parada gay tinha uns carros de som que não eram da parada, que eram os carros de um grupo político, que eles queriam entrar para fazer um protesto. Nossa. Só que aquilo não é o local para eles fazerem aquilo. É o que a polícia explica. Isso aqui hoje é a festa, sabe, desse grupo. Vocês não têm o direito de atrapalhar, eles não tinham a permissão da organização. Eu lembro que até a polícia perguntava para os organizadores da parada gay se eles poderiam ingressar com aquele carro de som, e os organizadores não deixavam, porque era sempre alguém querendo tirar uma casquinha de um evento que não tem nada a ver, que não era um evento político ali, era um evento que tinha um propósito, né, que é falar da questão. Igual acontece hoje em dia, né, para postar lá depois nas redes sociais. Exatamente. Então, como é que eles tiraram aquele caminhão dali de som? Então, é muito interessante, inclusive, como é que a polícia lidava com aquele público, né? E assim, para minha surpresa, todo mundo queria tirar foto com a polícia. Sério? É divertidíssimo. Assistir esse episódio, e até com um policial, que depois a gente gravou muito com ele, que foi o Coronel Telhada, que, assim, é impressionante como ele lidava bem com a tropa e tratava as pessoas com muito respeito. Ali dentro eu não vi em nenhum momento falta de respeito com aquelas pessoas, sabe? Então, assim, ele explicando, olha, a importância da parada gay, a gente está falando aqui da diversidade. Então, foi bem... E aí, depois a gente fez muitas outras, mas é isso que acontece. Então, assim, quando você pega um grande evento, alguma coisa vai acontecer, não necessariamente um crime, mas você vai mostrar. A gente pegou shows, a gente fez grandes shows, a gente cobriu, sei lá, finais de campeonato,
porque a polícia está em todos esses eventos. Sim, operando em vários trabalhos diferentes. Para que a gente tenha um mínimo de segurança. E, ao mesmo tempo, enfim, a gente ficou gravando 3 anos com a Rota. A gente toda semana saía para gravar com a Rota. A gente tinha uma equipe no batalhão da Rota. Então, assim, a gente gravou coisas muito emocionantes. Desde, né, descoberta de cativeiro de sequestro, uma pessoa que estava, né, algemada. Eu lembro que aquela pessoa era diabética. Ela estava muito debilitada. Ele, quando viu a polícia, ele não acreditava, assim, de alegria. Que era uma época que estava tendo muito sequestro em São Paulo. Depois esse crime caiu. Então, assim, e você foi junto nessa operação de libertar do cativeiro? Essa não. Essa eu vi as cenas depois. Porque o que acontece? Como eu estava na direção do programa, tem muitas coisas que a gente precisa. Então, você tem que ir na frente, fechar com um determinado batalhão. Tem que ser onipresente. Exatamente. Você tem que explicar, né? Porque, por mais que a gente tivesse todas as autorizações, eles queriam saber. Sim. Ninguém nunca tinha feito isso. Mas por que você quer gravar? Mas quem é você? E é natural, né? E eles não questionavam. É pegadinha isso? Sério? Não, isso é uma brincadeira, porque eles achavam, falaram assim, é estranho, o que essa pessoa quer aqui? Eu falei, não, gente, eu quero mostrar o trabalho, a nossa população não conhece o trabalho da polícia, não sabe o que vocês fazem de fato, né? E a segurança da equipe, como que era? Porque não corria um pouco de risco? Então, aí o que acontece? Isso é uma outra questão. E aí foi um acordo, né, dentro dos acordos, que as equipes que estavam, né, no acompanhamento tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar tiveram que passar por treinamento. Nossa. Então, o que é passar por treinamento? É saber que, primeiro, tem que respeitar as ordens, não pode entrar num local antes que, né, eles não tenham checado que o local é seguro, respeitar as ordens daquele determinado policial e, principalmente, saber se proteger caso aconteça uma ocorrência mais grave. O que seria uma ocorrência mais grave? Uma troca de tiros. Quando aconteceu, não sei se você lembra, que foi a morte daquele jornalista da Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Não me recordo. Foi muito triste. O que acontece? E ele se colocou em risco, porque quando ele falava... E ele disse, né, eu tô vendo, né, ali o traficante também está vendo ele. Claro. Só que o cara estava com um fuzil. Aquele colete balístico não aguenta bala de fuzil. E foi aí que ele acabou morto. Então, uma das coisas que no treinamento explicavam ali para toda a equipe se você está vendo ele, é porque ele também está te vendo. Então, você tem que procurar um abrigo, se esconder. Nunca estar na frente da polícia, mas sempre atrás da polícia. Por isso que é uma câmera que, na maioria das vezes, você vê muito mais pelas costas, ele caminhando, do que pela frente. Claro. Se eu estiver na frente, você imagina, aquilo é fakeado, né? O polícia, eu tô vendo o polícia vem aqui, é porque tá tudo armado, né? Lógico, até porque você tem que ficar realmente atrás. Então, eles... vão assegurar o perímetro. Quando a gente está com a Polícia Civil, é um pouco mais tranquilo. E eu vou te explicar por quê. Tirando os grupos operacionais, que agora foram unificados, mas na época era o GOI, o Garra, o GER. O que acontece? A Polícia Civil chega no local de crime depois que o crime aconteceu. Sim. Então, a nossa polícia ostensiva, que é a nossa polícia de, vamos dizer, de prevenção, é a militar. Ela está ali para prevenir, para não deixar o crime acontecer. Sim. Depois que o crime acontece, quem entra é a polícia militar. Quem entra é a polícia civil. E aí ela vai estar... aí o trabalho dela é investigativo. É colher provas, né, levantar dados, conversar com testemunhas, verificar, por exemplo, aqui tem uma câmera, então vamos pedir, né, autorização para ter essas imagens dessa câmera, entendeu? Tentar entender a dinâmica daquele caso. Que já aconteceu. Que é mais tranquilo nesse ponto de vista, porque dificilmente, se o criminoso cometeu o crime, ele vai tentar ir embora, ele não vai ficar lá. E se ele estiver lá, ele já está aí, no sentido aí é porque, enfim, o policial militar já
assegurou, ele já está, né, vamos dizer, preso ali, no sentido tá sobre a visão e a guarda de um policial, então ele não tá mais, né, ele não oferece risco, né, ele já foi desarmado, então tem tudo isso, mas a gente fez casos onde a gente pegou, enfim, pessoas que estavam, também tinham um marido que mantinha a esposa em cativeiro, e esse caso até acabou mal, porque ele no final ele matou a esposa e se matou, né? Meu Deus. E vocês a gente acompanhando? acompanhamos tudo. A gente tem todo esse aí, tem toda a questão de tem um negociador, que entra o pessoal do GAT, mas aquela pessoa já estava determinada a fazer aquilo, e olha que foram horas e horas e horas e horas de negociação. Mas ele tinha usado muita droga. Então, você não está falando com uma pessoa que está com todas as suas habilidades cognitivas presentes ali, né? Sim, claro. Tá? É muito difícil.